Você precisa parar de evitar de estudar linguagens de baixo nível. Por quê? Eu tô percebendo que muitos desenvolvedores estão simplesmente ignorando que existem algumas linguagens como, por exemplo, C, C++, até tem pessoas que entram na área de desenvolvimento, passam anos estudando e não sabem o que é um assembly, por exemplo, né, que é uma linguagem que está bem próxima ali da linguagem de máquina, que é o que o computador entende, né, de fato, que é o 0 e 1, o binário. E eu percebo que essas pessoas, esses desenvolvedores, por acabar ignorando que existe ali uma abstração muito grande nas tecnologias que eles escolheram para programarem, né, para estudar e tentar entrar no mercado, por exemplo, acaba que esses desenvolvedores ficam com uma falta de conhecimento muito grande, né? Então eu consigo perceber essa lacuna de conhecimento quando eu estou conversando com alguns desenvolvedores mais júniores na empresa que eu trabalho. Hoje em dia, eu acho que até pela questão de cursos online, porque não tem como você ensinar tudo num curso, né? Então, geralmente os cursos, eles são mais voltados assim para a parte bem prática mesmo. Então, no máximo que você vai aprender é algoritmos ali naquele curso e lógica de programação. Só que uma coisa que eu curto na faculdade, né? Eu tenho várias contras e várias coisas a favores de faculdade, né? Mas uma coisa que eu curto bastante é que na faculdade sempre tem matérias e cadeiras que vão além daquilo que é o básico. Então, por exemplo, existem cadeiras de organização de computadores, na maioria das faculdades, tem cadeiras de engenharia da computação. Aí vai depender muito do curso que você vai fazer, né? Mas, no geral, a faculdade ela vai um pouquinho além do que você deveria estudar, né? Então, ela te incentiva a ter um estudo um pouco mais aprofundado sobre as coisas. Mesmo a minha faculdade, a que eu fiz, né? Que foi Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ela não ter me aprofundado nisso, eu venho percebendo ultimamente que quanto mais eu evito estudar esse tipo de coisa, mais eu percebo que existe uma lacuna de conhecimento que eu preciso preencher. Então, e o contrário também é válido. Quanto mais eu estudo linguagens de baixo nível, até mesmo o assembly, mesmo que eu venho estudando bastante ultimamente, eu percebo que tudo começa a fazer sentido, né? Algumas dúvidas que ficaram ali quando você está estudando aquela tua linguagem de programação, elas acabam sendo respondidas. Como, por exemplo, se você é um programador JavaScript, então provavelmente você já fez algum fetch na sua vida aí, né? Que é uma chamada que você realiza para fazer alguma chamada HTTP, alguma requisição HTTP. E aí tem alguns parâmetros que você passa um endpoint ali, você passa o verbo. No final das contas, aquela chamada HTTP que você faz no fetch, ela vai ser solicitada ao sistema operacional. Então, o kernel do sistema operacional, ele vai receber a sua solicitação e vai logo encaminhar para o driver ali da placa de rede, né? Que é o que controla o teu hardware, e esse hardware ele vai executar as funções no mais baixo nível possível, né? Fazendo o que a placa de rede precisa fazer, enviando as informações, TCP, IP, passando as mensagens ali pelo cabo, etc. Esse tipo de conhecimento, de informação, não é 100% necessário que você domine quando você está trabalhando numa empresa, por exemplo, mas em certas situações, ter esse conhecimento vai fazer você se diferenciar das outras pessoas. Então, naquele momento que todo mundo trava e ninguém sabe o que fazer, ter esse tipo de conhecimento vai colocar você na frente para pelo menos entender o que está acontecendo ali por debaixo dos panos. Eu sou um desenvolvedor de JavaScript, né? Eu já desenvolvi com várias linguagens, na verdade, já passei por C#, já desenvolvi em C, mais na faculdade, né? Mas já desenvolvi também C, em VB, já programei Pascal também na faculdade, mas hoje eu estou programando mais em JavaScript, né? TypeScript, JavaScript, e eu percebo que o JavaScript ele tem muitas abstrações, muitas mesmo, né? Por ele rodar ali tanto no navegador como no runtime dele, o ambiente de execução, no Node, acaba que esse runtime ele facilita muito, né, a vida do desenvolvedor, porque você não precisa se preocupar com algumas coisas como gerenciamento de memória, né, o garbage collector, por exemplo. Você não precisa se preocupar com várias coisas que você teria de preocupação em uma linguagem de mais baixo nível, isso eu concordo. Então acaba facilitando a vida do desenvolvedor no dia a dia. Só que também
a quantidade de abstrações que são feitas na linguagem, no ambiente, acabam que se você fica só preso naquele seu mundinho do JavaScript, do Node, do navegador, simplesmente você não entende o que está acontecendo ali por trás, né? E assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de escovar bit, porque é nessa hora que eu estou escovando o bit, né, que eu estou entendendo o que acontece exatamente ali com aquela linguagem que eu estou trabalhando. Eu consigo entender como que a abstração funciona. Eu não preciso nem ler o código da implementação, de como que funciona o Node, etc. Mas eu vou saber que, por exemplo, em algum momento aquele fetch que meu JavaScript lá está fazendo, ele está sendo requisitado ao sistema operacional, ou seja, está sendo feita uma syscall ou uma interrupção. O sistema operacional, em determinado momento, ele vai trabalhar, ele vai pegar aquela requisição, ele vai fazer o que ele precisa fazer no lado do kernel, né, que é a execução ali mais próxima ao hardware, e depois vai devolver para o meu software o resultado, né? Então, eu entendo isso. Por quê? Porque eu estudei baixo nível. Eu sei que quando você está programando uma linguagem como Assembly, por exemplo, toda vez que você vai precisar executar alguma tarefa específica que o teu software não tem acesso, geralmente são tarefas relacionadas a disco, entrada e saída de informação, chamadas à rede. Você tem que solicitar ao sistema operacional. Isso tudo ele só revela como que o processador funciona, porque existem alguns modos ali de execução de código do processador que são feitos em anéis, por exemplo, né? Existe o ring 0, que é o anel 0, ring 1, ring 2, ring 3. Apesar de ter esses vários, vamos dizer assim, anéis de execução, né? São mais comumente usados o 0 e o 3, né? Que é o menos privilegiado, que é o 3, e o mais privilegiado, que é o 0. Então, por exemplo, o teu sistema operacional que você está usando, seja Linux, seja Windows, seja macOS, ele vai executar no modo de privilégio, que é o ring 0. E esse modo de privilégio, ele tem acesso a tudo. Tem acesso ao hardware, tem acesso a qualquer endereço de memória, então ele pode facilmente manipular endereço de memória de outros processos. Já o teu programa, teu software que você está fazendo, ele executa em um anel mais alto, né, que é o ring 3. E esse ring 3 ele acaba tendo menos privilégio do que o ring 0. Então ele não consegue, por exemplo, falar diretamente com o HD quando você precisar salvar um arquivo. Ele não consegue falar diretamente com a placa de rede para fazer uma requisição HTTP. Não consegue nem desenhar na tela. Então quem faz isso é o kernel do sistema operacional através ali dos drivers, e ele vai solicitar diretamente ao hardware. Então é o kernel do Windows, o kernel do Linux que solicita para a placa de vídeo desenhar algo na tela, escrever a saída do teu programa. Então o teu software não tem acesso a isso, você tem que requisitar. E estudar esse tipo de coisa é como se você estivesse ganhando um poder mesmo, porque você acaba entendendo como que as coisas funcionam. Então você consegue ir além no teu desenvolvimento. Mesmo que na prática não vá servir para tanta coisa, mas só de você entender um sistema operacional, como que o sistema operacional funciona, você até sabe quais são os seus limites, as suas limitações, o que você pode ou não fazer com o seu software. Isso acaba te guiando no desenvolvimento. Então, se você está aprendendo a desenvolver, se você está estudando, se você está na faculdade, eu recomendo que você nunca ignore esse tipo de assunto. Então, sempre que você puder, estude sobre redes de computadores. Sempre que puder, estude sobre organização de computadores. Estude, se possível, linguagens de mais baixo nível, como C++. E no caso, até se você puder mesmo, você poderia estudar o Assembly, que é a linguagem de máquina, né? E aí você tem vários tipos de Assembly, vai depender muito do teu processador. Quanto mais você descer o nível no teu estudo, mais conhecimento e mais mestre você vai ficar na tua linguagem de alto nível. Essa que é a verdade. Sempre que eu vi um desenvolvedor ignorando esses pontos, eu vi que ele até pode evoluir, mas ele nunca vai se destacar perante os outros desenvolvedores que têm esse tipo de conhecimento. Não ignore Assembly, não ignore redes, não ignore a linguagem de baixo nível, porque isso vai ser muito bom para a sua carreira e para o seu conhecimento em geral sobre a área. Então você vai ter um domínio muito maior da tua linguagem de programação. Então pessoal, é isso. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre estudar assuntos de mais baixo nível, tá? Se vocês estudam ou se não estudam, beleza? Então, até a próxima.